O que é errado mesmo se todo mundo estiver fazendo. E o que é certo mesmo se ninguém estiver fazendo. Hoje em dia a gente dorme e acorda recebendo informação sobre atalhos, fórmulas mágicas para conquistar a vida dos sonhos, o corpo dos sonhos, a estrutura familiar dos sonhos. Mas será que existe mesmo um segredo para ter tudo isso? Existe um passo a passo? Arrisco dizer que não. Arrisco dizer também que não tem certo por linhas tortas. Existe exatamente o que cada um tem que passar e como se prepara para isso. É nas intempéries da vida que a gente cresce, se desenvolve e faz acontecer. Ninguém é só uma coisa e meu convidado é reflexo disso. Ele é pai do Lucas e da Luísa, famoso Good Good, marido da Lu, empresário de sucesso que já gerou emprego para dezenas de milhares de pessoas e, além de tudo, também é triatleta em meio Ironman. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, obrigado. Como que é essa história aí com o esporte? Eu sei que você já deu várias entrevistas falando do seu sucesso profissional, mas qual que é o esporte? Como que foi o seu caminho para isso influenciar no seu dia a dia? Então, Gabi, muito legal. Quando você me chamou, você me falou dessa entrevista, eu falei, olha que legal, já contei várias vezes, né, a história, muitas pessoas querem saber da história da empresa, né, a história de sucesso ali da empresa, como a gente conseguiu chegar e alcançar, e muitas vezes a gente não consegue contar que não é só ali na empresa, não foi, a mudança não foi só na empresa, a realização não foi só na empresa. E aí quando você falou, eu falei, poxa, legal, vou ter a oportunidade de contar um pouquinho dessa outra história que poucos sabem, poucos acompanham. E apesar do Instagram estar aí e mostrar muita coisa, mas ninguém sabe os perrengues que a gente passa para conseguir, né, tá aí no esporte. E na realidade eu nunca fui do esporte, né? Eu era gordinho. Até 2020 eu era gordinho, era aquela coisa, eu pagava academia, mas ir mesmo era uma outra história, então nunca fui o cara do esporte, nem na infância. Eu brinco que minha mãe esqueceu, por exemplo, de me ensinar a nadar, de me colocar na natação, eu não sabia nadar. E aí eu, quando criança, eu não tive esse contato com o esporte, só que em 2020, no auge ali da pandemia, né, eu já tinha os negócios, as coisas vinham acontecendo de uma maneira tudo atropelando, a cabeça muito ruim. Eu falo o seguinte, eu vou contar uma história aqui para você que não é uma história só do esporte, mas é uma história que vai muito além disso. Antes de eu encontrar o esporte, na verdade, eu encontrei Deus. E quando você me perguntou daquele objeto, eu falei assim, eu vou contar já o que eu tenho. E antes do esporte eu encontrei Deus, e eu, nesse encontro com Deus, né, eu venho passando todos os dias por uma transformação na vida, porque eu falo entregar a vida para Deus é todos os dias da nossa vida, mas aquele foi o meu encontro. E depois que eu tive esse encontro, algum tempo depois, eu te digo que foi assim, foi uma coisa meio que do nada para nós seres humanos. Mas foi um dia, eu sentado num café da manhã com a minha esposa, já não aguentando mais aquela vida, eu falei assim, eu vou explodir, eu não aguento mais. Eu vi um cara falando de Ironman. Aí esse cara falando ali na internet de Ironman. Falei, Luana, eu vou fazer um negócio desse. Aí ela falou, você é louco, você é... E aí todos os dias eu falava, vou fazer... Por onde começa? Vou pedalar. Primeiro vou começar a pedalar. E aí eu comecei a pedalar e eu falava para as pessoas, vou fazer um Ironman. E todo mundo olhava, aquele tipinho ali. O shape, né? Aquele shapezinho ali, e falava, não tem jeito. Esse cara não vai fazer um Ironman. E aí eu comecei, em 2020, era ali mais ou menos junho, julho de 2020, só que aí aconteceu um fato nesse meio do caminho. Eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite. E quando eu fui fazer a cirurgia, o médico falou comigo, falou, cara, você não tá bem de saúde, hein? E aí eu falei, o negócio tá ficando ruim pro meu lado. Eu não tô muito bem de saúde. Ele falou, mas eu tenho que te operar porque o apendicite tem que tirar. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, é isso mesmo, eu tenho que virar minha vida pro esporte. Só que eu não fazia tanta ideia de como que as coisas iam mudar no geral. Porque não muda só no esporte, muda no todo. Porque eu tinha um grave problema no passado. Eu não ia até o fim nada que eu pegava para fazer.
E se tem uma coisa que o esporte me ensinou é ir até o fim com as coisas. Não abandono, eu não abandono um treino. Eu brinco, eu morro, mas não abandono. Eu morro, mas não abandono. E o esporte me ensinou isso. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. E foi esse o primeiro momento. Só que a gente sabe que não é assim, você precisa, é um passo de cada vez. E aí foram quase 3 anos, né? Até chegar no meio Ironman. Só que nesse período foram muitas mudanças, né? Que foram acontecendo aí na minha vida, muitas coisas aconteceram. Ao mesmo tempo que eu fui evoluindo no esporte, meus negócios foram evoluindo também. E aí eu passei a tratar meus negócios como esporte. E aí eu brinco que eu sou alta performance no esporte, eu sou alta performance no trabalho também, então eu trato o trabalho, eu trato a minha vida pessoal o tempo inteiro em alta performance, porque o esporte me ensinou isso ao longo desses últimos 3 anos aí na minha vida. E aí aconteceu muita coisa de lá pra cá, né? Não sei se a gente tem tempo de eu contar. A gente vai passar por tudo isso, tá. Mas até voltando um passo atrás, você durante a sua infância, então você não era uma criança ativa que brincava, esfolava o joelho e caía e voltava pra casa? Você era essa criança ou era uma mais... As poucas vezes que eu saí e machuquei, mas eu brinco, meu sócio brinca comigo, ele fala assim, foi criado na casa da avó e jogava uma bolinha de gude no cafete. Então, assim, tive, mas muito pouco, apesar de vir na cidade interior, mas não era algo assim, tive aquela infância de brincar, de bicicleta, aquela coisa, mas eu brinco, eu tinha 2 pernas esquerdas, não sei jogar bola. Então, eu não sabia jogar bola se não se enturma ali. A parte do esporte com criança, não, nunca tive. Mas, Eduardo, por exemplo, você não veio de uma infância no esporte. Aí, quando você começa, você olha uma prova da marca Ironman, uma distância grande. Por quê? Por que não foi numa menor? Então, porque eu fui entendendo ao longo da minha vida que eu sou movido a desafios. E se eu não tivesse um desafio, eu sabia que até chegar lá eu precisava passar por outros desafios. Então eu tive que fazer uma meia maratona primeiro, eu tive que pedalar. Pra você ter ideia, antes de fazer a prova, eu pedalei 2 vezes na minha vida. Eu fiz uma vez de 80 e uma vez de 100. E fui pra prova. Eu não fiz tantos treinos assim, eu fui direto lá. Mas foi uma mudança da minha mentalidade. Eu pego as coisas para fazer e eu falo, eu vou fazer da melhor forma possível e eu vou até o fim sem abandonar. Mas isso foi uma transformação que aconteceu na minha vida com o esporte, que eu falei, é com o esporte que tem como eu fazer isso. E teve, lógico, teve uma pessoa muito importante nesse caminho aí, que me ajudou, que ele me colocou um cara que inicialmente na internet, hoje se tornou uma pessoa conhecida, próxima a mim, mas foi até pela internet no primeiro momento e logo depois eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, hoje se tornou um amigo e aí eu vi que através daquele desafio que eu fiz com ele, eu podia fazer qualquer coisa. E aí foi isso que me levou a chegar direto no 70.3 sem ter passado, eu não fiz nenhuma prova, né? Meu treinador no dia que eu terminei, ele me abraçou e falou assim, cara, você não fez nenhuma prova. Nem um sprintzinho assim antes. Eu fiz uma prova, nadei no mar 3 vezes. Nadei uma vez com você, uma vez sozinho e a prova. Um dia antes da prova. Eu nadei no mar 3 vezes e fui pro mar. Você acha loucura isso que você fez? Loucura, mas dá pra fazer, né? Se eu fiz, qualquer um pode. Você acha? Eu acho. Se eu fiz, qualquer pessoa pode. A gente tem muito isso do triatlon, dele ser um esporte que envolve muitos recursos, tanto financeiro como disponibilidade de tempo, toda uma estrutura, né? Porque quando a gente pensa em planilha, em academia, em natação, acaba que é um esporte caro. Hoje em dia, quando você vê as pessoas falando assim, tudo é possível. Qual que você acha que é o preço, não só monetário, mas o preço para se tornar um sonho de triatlon possível? Cara, como você falou, a questão financeira, ela não é barata mesmo. Não dá para cair pro triatlo achando que é igual uma maratona, que você treina para uma maratona. Eu falo, a corrida é um esporte acessível para qualquer pessoa. A corrida sim. Quando você já vem para as provas de bike, a coisa já muda um pouco. E aí quando você fala do triatlo, piorou, né? Tem a parte de alimentação, tem tudo isso. Mas eu acho que assim, tudo é possível na nossa vida, porque se a gente consegue determinar aquilo, eu acho que tudo nasce na nossa mente. E
se a pessoa já começar falando, não, eu não consigo fazer por conta da questão financeira, ele não vai fazer nada mesmo. Ele não vai conseguir sair do lugar na vida dele, porque ele já colocou um impeditivo na vida dele antes mesmo de começar o esporte. Então eu acho que as coisas têm que acontecer junto. Eu trago exemplo quando as pessoas, eu via meus amigos falando, por exemplo, que para eu casar eu quero antes ter um bom emprego, eu quero antes ter uma casa, eu quero antes ter um carro, eu quero, para depois eu pensar em casar. Eu falo, pô, constrói junto. Quando eu casei eu tinha 24 anos, eu tinha 23, minha esposa 24. Eu ganhava R$1.200. E ela 2.000 e alguma coisa. Ela ganhava isso, nós construímos juntos. Vendeu o sonho, né? Vendemos o sonho um pro outro e vamos lá. E nós construímos tudo junto. Pouquinho a pouquinho nós fomos fizendo tudo junto. Então, eu nunca me limitei por conta disso. Então, a dica que eu dou para as pessoas, se você já se limitou antes para fazer qualquer coisa na sua vida pelo dinheiro, você não vai fazer nada. Porque você pode construir e o esporte te ajuda nisso. Você fala, pô, tem um objetivo, eu tenho que ganhar dinheiro para isso. Como? Vou trabalhar mais. Uhum. Eu falo aquele velho ditado, vou falar que quem trabalha muito não ganha dinheiro. Para, balela, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Eu trabalho 16 horas por dia, todos os dias. Então não é à toa, não caiu do céu, não herdei nada, não tive nada. Eu construí. Então, se trabalhar mais, vai ganhar mais. Se estudar mais, vai ganhar mais. Se preparar melhor, vai ganhar mais. E com isso você consegue fazer o esporte. Só que o que eu acho é isso, as pessoas já se limitam antes mesmo de começar. Não vou pro triatlo que é caro. Começa aos poucos, você não vai começar amanhã fazendo a prova. Começa aos poucos, começa trabalhando mais, ganhando mais, treinando. Trabalhando mais, ganhando mais, treinando. E assim você constrói a vida. Então eu enxergo a vida desse jeito. Eu falo, nós seres humanos, você falou uma frase aí, falou assim, tudo, não importa, o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então assim, só que as pessoas têm a mentalidade hoje, principalmente do jovem que está vindo, ele está se limitando demais. E ele acha que nada é possível para ele, mas na verdade ele não quer fazer as coisas. Às vezes é o imediatismo, né? Eu quero fazer amanhã. Ele quer resultado imediato. Então, sei lá, se eu vou começar a fazer um Iron, você sabe que não é eu levei 2 anos e pouco para até chegar na prova. Pô, mas demora 3, 5, se você precisa antes do dinheiro, mas construa isso até você chegar lá. Então tudo é possível. Não tem nada impossível nessa vida. Eu acho legal que você falou muito sobre alta performance no esporte, como no profissional, e ainda tem um familiar ali, que são vários pratinhos que você tem que equilibrar. Quando você estava ali, naquele pico de volume para a prova, você estava conseguindo equilibrar tudo? Não, mas não é difícil, essa parte é difícil. Mas aí que vem a questão, a minha família comprou a ideia comigo. Então, eles estavam compradaços comigo na ideia, e aí quando eu falava, vamos para tal lugar, para a prova, vamos, eu falei com a Luana, vamos embora, eu quero ir para Floripa na quarta, porque eu quero, vamos embora, ela foi comigo. Então assim, ela, quando chegou o momento, né, foi em setembro de 2022, aí eu falei, beleza, então tá marcado, fui lá, fiz a inscrição para abril. Aí eu falei, e aí, tamo junto? Ela falou, tamo junto. Nós foram todos esses meses sem nenhum dia sair, sem nenhum dia bebida, graças a Deus foi uma coisa que nós cortamos da nossa vida, e aí, olha como é que as coisas são boas. Antes a gente gostava de tomar uma cervejinha, tomar uma coisa, nesse período nós ficamos sem, e aí abandonamos de vez. E aí, ela compradaça comigo, foram todos esses meses, foi pro Réveillon, vamos passar o Réveillon onde? Vamos. Só posso ir num lugar que tem onde eu correr, tem onde eu pedalar e tem onde eu nadar. O triatleta ele vai ficando chato também com o tempo, viu? Eu só posso ir para um lugar onde tenha condições de eu treinar, porque eu estava no auge, dezembro. Dia 1º, estava todo mundo lá acordando, da virada da noite, meia-noite e 1. Feliz ano novo, tchau, vou dormir. Porque 7 horas eu tinha treino de 10 para pagar e depois tinha mais 40 de bike. Então... São escolhas, né? E quando seus filhos viam você nessa, assim, você sentia eles envolvidos também, meio que vivendo o sonho com você? Total. O Lucas, pra você ter uma ideia, o Lucas nada desde muito novinho. Mas ele tomou uma birra da natação na época que, cara, era impossível fazer ele levantar para ir para a natação. A gente tinha que arrastar ele mesmo para ir para a natação. E aí, quando eu comecei a nadar, aí ele começou a falar, olha, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no country, eu nadando e ele lá comigo, viu? Você já teve a oportunidade de pegar ali, ele nadando comigo lá.
E aí, cara, ele tomou uma multa, assim, tá competindo aí pra todo lugar. Agora mesmo eu tenho um evento dia 25. Eu falei, filho, você quer ir com o papai ou você quer ir pra terceira etapa? Não, eu quero ir pra terceira etapa. Vou nadar, vou com o tio André, não tem problema. Você pode ir pro seu trabalho, que eu quero ir pra natação. Então agora eu já não preciso mais fazer força, porque... E foi isso, foi ele me vendo. E bom que você tá poupando um problema futuro dele, né? Sim. O problema que você teve com a natação, ele não vai ter. Engraçado. A Luísa também, a Luísa já está lá, né? Mais novinha, mas já está lá também envolvida no esporte. E é engraçado, lá em casa, por exemplo, hoje é feriado e domingo também, todo mundo acorda, daqui a pouco tá todo mundo. A gente tem uma academiazinha ali em casa, tá todo mundo de roupinha, eu na bike, Laura na esteira e ele lá, levantando um peso pra cá, levantando um peso pra cá e já falando que tá fazendo academia. E vai vivendo esse dia a dia. Bom, então a gente chegou agora na parte da entrevista que eu peço para o convidado trazer ali um objeto que representa alguma coisa no esporte. Confesso que hoje foi um pouco mais difícil de convencer, né? Foi um tenho, não tenho. Mas e aí, Eduardo, achou um objeto que represente uma história aí sua? Achei, cara. E como eu te falei, o esporte, ele veio muito atrelado na minha entrega para a vida com Deus. E o que aconteceu nessa trajetória? Eu fui um dia a trabalho, fui em Brasília, conheci um cara, pensa num cara mais aleatório que você pode conhecer, assim, na vida. Tava com até o meu pastor ali, ele falou comigo, cara, tem que te apresentar um cara. Aí eu falei, vem negócio de política comigo, em Brasília vai me apresentar um político. Eu falei, nossa. Aí não, ele falou, cara, é um empresário, eu quero te apresentar esse cara. E aí, falei, beleza, vamos lá. Aí eu cheguei no escritório do cara, falei, não é político não, né? Aí ele falou, não é, fica tranquilo, o cara também não tem nada envolvido, só é em Brasília, mas não tem nada. Eu falei, vamos embora. Cheguei lá, conversando com o cara tem uma história assim, maravilhosa de vida. O cara, pra você ter uma ideia, ninguém sabe, assim, o cara não tem Instagram, low profile total. Mas ele é dono de uma empresa, se fala empresa, principalmente a mulher, que já teve filho, sabe quem que é. Ele é dono da Colic Calm, no mundo. É um remédio para cólica de criança. É o remédio mais famoso que tem no mundo para cólica de criança, mas nem eu sabia daquilo. E eu estava conversando com esse cara, e ele contando a história, ele constrói um poço artesiano por mês no Nordeste e levanta uma igreja. E ele fala que, além de Deus, o esporte salva vidas. E ele leva sempre essa mensagem para as pessoas. E aí ele chegou, ele estava com essa pulseirinha aqui, ó. Aí eu contando a minha história pra ele, ele falou assim, ele pegou, fez assim, tirou e falou assim, coloca no seu braço. Ele falou, já vi que você não usa nada de ouro, você não é esses bobos que usa essas coisas assim, você vai usar isso aqui. Você vai usar até estourar. E quando estourar não tem problema, a promessa já vai estar cumprida na sua vida e não vai ter problema nenhum. Daí você tá perguntando, traz um objeto. Ele falou assim, e você vai, com essa pulseira aqui, você vai chegar lá no final do seu Ironman, você vai conseguir fazer tudo na sua vida. E todas as vezes que você tiver querendo desistir de alguma coisa, você vai olhar para o seu braço, porque é automático, você vai olhar e você vai ver a frase, sempre foi Deus. E aí você não vai desistir de nada que você estiver fazendo na sua vida. E ele tirou isso do braço e colocou aqui. E eu nunca mais vi esse cara. Nunca mais. Eu nunca mais vi esse cara. Só que todas as vezes que eu tô e a gente pensa em desistir do treino, eu pensei em desistir, com 7 km eu tava passando mal na prova. E eu pensei em desistir, e dito e feito. Na hora que eu tava passando mal, na hora que eu abaixei a cabeça, eu olhei, a pulseira tava desse jeitinho no meu braço. Aí você perguntou se tem um objeto, aí você falou, eu falei assim, cara, eu sou zero apegado. Zero. Uhum. Falar assim, ó, você a partir de hoje você tá com sua roupa do corpo e isso começa tudo de novo. Beleza. Eu falava, posso ficar só com o relógio para marcar a frequência cardíaca em minha corrida? Agora precisa ainda mais, né, pelo amor de Deus. Posso ficar só com o meu relógio e o resto eu me viro e faço de novo? Então eu sou zero apegado. Mas aí quando você falou, eu falei, pô, como é que eu não... Tá aqui comigo o tempo inteiro. E dito e feito, você perguntando. Eu falei, vou levar a blusa, mas quando eu baixei, eu falei, pô, tá aqui. Aí eu te mandei uma mensagem. Já tá, deixa comigo. Tá aqui. Então é mais do que qualquer medalha, qualquer realização, porque é o que todas as vezes, na hora que eu penso em desistir, eu lembro na minha vida, sempre foi Deus. E aí eu falo, não posso desistir, que é por Ele, pra Ele, e aí eu continuo. E qual foi a vez que você mais precisou e aí você olhou e falou? Então, e essa história, né, essa história que aconteceu comigo aí,
quando ele falou essa frase, o esporte salva vidas, eu fui a prova disso, literalmente, né? Porque quando eu ouvi, né, quando aconteceu aquilo, vou fazer um Ironman. E beleza, eu treinei durante todo esse tempo, fui lá, aprendi a nadar não, aprendi a sobreviver na piscina, no mar, entrar e sair, até brinco, falei com a Letícia, você vai ter que me ensinar agora a nadar direito, tá? Eu aprendi só a entrar e sair, eu não aprendi a nadar não. E aí eu fiz tudo isso ao longo desse tempo, só que no dia, Gabi, que eu terminei o Iron, eu não senti uma emoção de uma realização, você acredita? Eu fui lá, fiz esse tempo todo, passei na linha de chegada, falei, pô, legal, terminei. Falei, não vou abandonar de jeito nenhum, passei mal, terminei passando mal. Mas falei, não vou abandonar, não vou, terminei. E quando eu terminei, falei, pô, aí eu falei, será que é por conta do tempo que eu queria ter feito um pouco menos e não consegui? Enfim, mas passou aquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, será que eu vou fazer outro? Eu não sabia se eu ia fazer outro ou não, logo depois que eu terminei. Eu falei, será que eu vou, não vou? Aí meu sócio falou, cara, vamos fazer uma maratona? Eu falei, vamos fazer uma maratona. Ele falou, vamos correr Buenos Aires? Vamos correr Buenos Aires. Comecei um ciclo de treino para Buenos Aires. E aí eu fiz um treino num sábado. Eu estava, para variar, viajando, trabalhando, né? Poucos dos dias que eu estou aqui. E eu fiz um treino, eu e ele, na esteira. Ele correu 18 na esteira, eu corri 21 na esteira. Foi de maluco, né? E aí, treinando no hotel. Pô, gente, ó, tem que estar no evento 8 horas da manhã, vamos descer 5h30 para dar tempo de treinar, voltar, tomar um banho e chegar às 8 horas. Beleza, vamos. Treinei, fui para o evento o dia inteiro trabalhando, no domingo voltei para São Lourenço, cheguei em São Lourenço, comecei a sentir mal. Falei, gente, uma dor no estômago. E aí, eram as 11 horas da noite, eu falei para minha esposa, eu vou passar mal, eu vou vomitar. Aí eu fui pro banheiro, quando eu fui vomitar, eu chamei ela. E quando ela chegou, eu falei, ó, eu não tô só passando mal não, eu acho que eu tô apagando. E aí eu sentei, adormeceu o meu braço inteiro, esquerdo, minhas pernas adormeceram todas, eu falei, eu preciso sentar, ela me sentou no chão, me deitou e eu comecei a sentir cada vez mais dor no peito, e eu apaguei. Aí eu apaguei e aí quando eu voltei eu tava com o SAMU já, me tirando, me levando pro hospital e o pessoal em cima de mim, vamos entubar, cortando a blusa, aquela loucura, tirando tudo para se precisasse protocolo de infarto. E eu falei, o que tá acontecendo comigo? Você consciente, assim? Nessa hora eu falei, eu acho que eu não morri. Oi, Deus. Deus. Será que é? Não é? E eu falei, eu acho que eu não morri, não. Aí, e eu tentando falar, mas não conseguia falar, e a médica falando, você tá me ouvindo? E eu falando, tava, mas não conseguia responder. Aquele oxigênio em cima ali, você tá me ouvindo? E eu não conseguia responder. Ela falou, mexe o olho. Aí eu mexi o olho, aí ela falou, você tá mexendo o olho. Mexe de novo pra eu saber se é. Aí eu falei, opa, morto eu não tô. Então isso não é a morte ainda. Enfim, cheguei no hospital, aqui em São Lourenço. Eles fizeram os exames e aí falaram, olha, parece que não é nada, parece que teve uma crise de ansiedade. Eu falei, cara, muito difícil. No outro dia me deram alta. Falei, eu acho que quem treina o que eu treino não tem crise de ansiedade assim não, mas tá bom. Mas fiquei uma semana que eu não conseguia, eu tinha depois um evento nessa mesma semana em São Paulo, fui para lá, fiz até um teste na esteira, não pegaram nada ainda, mas não conseguia performar. Tinha um treino de 27 para fazer com meu sócio, com 9 eu quebrei, 22, acho, 27, não lembro. Eu falei, com 9 eu sei que eu quebrei. Eu falei, não aguento mais, só que eu sou nessa, não vou desistir. Só que eu falava, o ar não tá vindo, não tô legal, vou descansar um pouquinho, depois eu continuo. E aí eu falei com o Lano falou, vamos procurar um cardiologista? Esse negócio tá meio estranho. Aí quando eu procurei o cardiologista, fizeram o exame, falou assim, olha, tem alguma coisa de muito estranha aí, você tem que ir para São Paulo. Aí eu tinha uma consulta com outro cardiologista, ele olhou e falou, só o cara de Juiz de Fora, um médico do esporte, o cara muito louco, olhou pra mim assim e falou, você tá bem? Eu falei, tô, cara. Ele falou, tá assistindo nada? Eu falei, nada. Ele falou assim, ou então esse exame tá totalmente errado, ou você falou literalmente, depois vocês colocam o pi aí, né? Ou você tá fudido. Eu olhei assim e falei, por quê? Ele falou, velho, se esse exame tiver certo, você tá com a válvula mitral rompida,
e você deve estar com edema pulmonar aí já, agudo. Eu olhei assim, ele falou assim, qual a condição que você tem para São Paulo agora? Eu falei, tempo. Ele falou, eu quero ser dentro do Einstein ou dentro do HCOR agora, com tal médico. Aí eu cheguei no Einstein, no HCOR, eles fizeram o exame de novo. Falaram, cara, você não devia nem ter alta daqui. Seu pulmão, você está devolvendo, nesse dia eu estava devolvendo 70 ml de sangue para o pulmão. Ele falou, não sei o tamanho desse edema pulmonar, daqui você já vai para um outro exame. Fui para um outro exame, aí eles falaram, olha, vamos medir segunda-feira de novo. Segunda-feira eu estava devolvendo 100 ml. Eles falaram, olha, nós vamos ter que te abrir. E aí a ficha não caía, sabe? Eu falei, mas abrir? Como assim, amigo? Eu falei, abrir o peito, cirurgia cardíaca, te desligar e operar. E onde está rompido é atrás do coração, para piorar. Não é na frente, não tem jeito de fazer por vídeo. E você assim, calma aí, eu tava fazendo uma prova de meio Ironman um tempinho atrás. Eu tenho um trem de 30 passada, você não tá entendendo. Calma aí, aqui ó. Não, vamos fazer o seguinte, eu faço Buenos Aires e depois a gente opera. Ele falou, não, você não tá entendendo. Você tá vivo só porque o Papai do Céu gosta de você. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, provavelmente você tá vivo porque você é atleta. Aí na hora que ele falou isso, aí que a ficha caiu. Falei, então esse tempo todo eu não treinei para Ironman. Eu treinei para chegar, para ficar vivo. Eu treinei para realmente... Ele falou, seu coração só aguentou tudo que aconteceu e você está conseguindo porque o seu coração realmente é de atleta. Ele aguenta bater lá em cima e voltar, a arritmia não te matou. Mas você pode estar conversando com a gente aqui e caiu. Todos os meus exames tinham assim, paciente com alto risco de MS. Eu falei, o que é esse MS? Aí um dia eu perguntei, o que é MS? Ele falou, morte súbita. Meu Deus. Aí eu falei com ele, mas e aí, o que faz? Ele falou assim, que dia que você pode parar para operar? Eu falei, se eu for morrer amanhã, eu vou operar amanhã, né? Falei, vamos embora. E aí foi isso. Aí no dia 6 de setembro, eu fui operado, abri peito. Isso tudo foi um intervalo de... 28 dias. Super rápido. Em 28 dias eu falei, minha vida fez assim, virou de cabeça para baixo. Em 28 dias eu estava sendo operado lá em São Paulo, fiquei 4 dias no UTI e o mais legal, no sábado, para eu ter alta da UTI, ela falou, a fisioterapeuta falou assim, vamos fazer um teste aqui, porque eu não sei se você está na... Porque como eu tive o edema pulmonar também, eu tive que ficar com um dreno aqui na barriga uns dias para drenar o pulmão. E aí ela falou assim, você não saiu da cama ainda, você tem 4 dias que você está acamado. Então eu não sei como é que eu vou te liberar para ir pro quarto, porque eu não sei como é que tá. Eu falei, tá, o que a gente vai fazer? Ela falou, deixa o médico vir tirar o dreno e eu vou trazer um pedalzinho para você aqui dentro do quarto. Eu quero ver como é que você faz. Ele tirou o dreno, me colocou sentado na cadeira, tá bem, tá tonto? Eu falei, não, tô de boa. Me colocou, falou, ó, faz aí o tempo que você quiser. Eu fiquei 45 minutos. Até eles falarem, ó, tá bom, vai. Ela falou, tá bom, chega, você tá de alta pro quarto. E aí, no mesmo dia eu estava subindo 2 lances de escada e aí foi o que eles falaram, é porque é atleta. E agora 2 meses depois estou treinando já. Nem parece, né? Pedalando, graças a Deus. Ainda sinto umas dores aí, mais ou menos. Mas já tá pegando o Lulu no colo. Já tô pegando. E assim, foi isso. E aí eu entendi ao longo dessa jornada, o esporte salva vidas. Ele salva vidas de várias maneiras, ele salva vidas. Que ele tira uma criança, eu achava que o esporte salvava vidas porque ele tirava uma criança de uma favela, ele tirava a criança das drogas, ele tirava a criança de uma bebida, ele tirava a criança disso e salvava a vida dessa criança assim, não, mas ele salva de todas as maneiras. Na hora que você abriu o olho ali depois da cirurgia, você lembra assim o que passou na tua cabeça, que você estava na UTI ainda, né? Tava. Primeira coisa que eu abri o olho, eu falei assim, tô vivo. De novo. Você tava com muito medo, assim, da cirurgia? Não. Você acredita? Todo mundo me perguntava. Um dia eu cheguei pra Luana e falei assim, cara, será que é normal? Eu não tô sentindo nada. É porque você tava ainda caminhando até um dia antes, né? Um dia antes. Eu treinei segunda-feira aqui em São Lourenço, no parque. Fui lá, corri. Fui pra São Paulo, treinei na terça-feira, operei na quarta. E eu saí do hospital na terça seguinte, na quarta eu tava treinando de novo, tava pedalando. Não podia correr ainda, mas tava pedalando. Mas quando eu abri o olho assim foi estranho, porque realmente desliga, sabe? Você fica algumas horas. E quando eu acordei eu não sabia se eu tava naquela UTI há muitos dias ou não.
porque não foi de acordo com o que eu combinei com o médico. O médico falou assim, olha, eu vou te levar para um UTI mais tranquilo, um UTI só de paciente cardíaco. Quando eu abri o olho, estava num UTI comum. Um monte de gente ali do lado, morrendo. E eu falei, caraca, deu ruim para mim. Falei, eu acho que deu ruim. Aí a primeira coisa que eu perguntei para a moça, eu falei, moça, tem quanto tempo que eu tô aqui? Ela falou, não, você acabou de sair dessa cirurgia. Eu falei, mas cadê meu médico? Ele falou que eu não ia vir pra cá não, que eu ia pra outro lugar. Ele falou, não, já tá vindo, nós já vamos te levar pra outra UTI. Eu falei, então tá bom. Então ainda tem uma confusão, né, mental, porque você fala assim, mas não, tá em 45 dias que você tá aqui, você já fala, meu Deus. Eu falei, eu deixei as coisas preparadas só pra 7. Não tem a troca de roupa. As contas pagas só pra 7 dias, tem mais dinheiro pra pagar aí. Eu brinquei isso. Porque realmente, quando eu fui pra São Paulo, todo mundo, deixa pra... Eu falei, eu vou deixar 7 dias de conta paga só. Aí todo mundo falou, por quê? Eu falei, tem 7 dias eu tô de volta. E você falou, por isso que me mandaram aqui pra esse quarto com todo mundo, acabou minha cota. Acabou. O dinheiro acabou, tô ferrado, e agora o que eu vou fazer, né? Cadê o xerimbão aqui? Acabou. Mas foi desse jeito aí. E Eduardo, depois disso tudo, assim, mudou alguma coisa na tua cabeça do que você acreditava ou do que você valorizava? Mudou alguma coisa assim? Ou você... Mudou. O que mudou? Um copo d'água. Você não tem ideia do valor de um copo d'água. Quando eu acordei, tudo que eu queria era beber água. E você fala assim, cara, eu não posso beber água. Como assim? E aí você começa a valorizar assim, caraca, isso tudo que eu tô fazendo, eu tô construindo, pra quê mesmo se eu tivesse morrido? E aí, assim, todos os dias eu venho, na hora que eu desci do carro ali, eu tenho algumas imagens, eu funciono muito por alguns status de imagem. Quando algumas coisas vêm na minha cabeça, eu olho e a imagem marca daquilo ali, não do que eu tô pensando, mas daquele momento que eu tô ali. E ali acabou de acontecer isso. Quando eu desci do carro e eu subi aqui, eu falei assim, e aí, Deus, o que é da minha vida daqui para frente? É realmente continuar trabalhando 16 horas por dia? Beleza, hoje a gente está gerando 3.000 e poucos empregos aí pelo Brasil. É isso ou não? Porque as coisas que o dinheiro compra, muitas coisas não estão tendo mais valor para mim. É muito louco isso. Muita gente... Eu ficava trabalhando muito antes pensando assim, para um carro melhor, para uma casa melhor, para alguma coisa a mais. Só que chegou um momento eu falei assim... O dinheiro foi importante nesse momento que eu passei, porque se eu não tivesse também o dinheiro, provavelmente eu poderia não estar aqui contando a história, porque eu consegui ser operado pelo melhor médico do Brasil, eu tive que pagar, eu consegui ser operado em São Paulo, consegui ser atendido rápido. O dinheiro compra essas coisas. Mas o dinheiro que compra essas coisas, qualquer um também pode conseguir. Entendeu? Não é o dinheiro mais absurdo do mundo que você precisa ser o cara. E aí eu falei assim, existem outras coisas na vida que a gente tem que valorizar. Porque quando aquilo ali na minha cabeça não para de martelar, eu falei assim, um copo d'água. Um copo d'água, eu pedia para ela, pelo amor de Deus, para me dar assim, ela passar algodão na minha boca, para desgrudar assim minha boca. E você falar assim, cara, eu não posso tomar um copo d'água. É uma impotência, né? E aí a cabeça, não tem como. O cara que passou pelo que eu passei, eu falo isso, algumas pessoas vêm conversar comigo e falam assim, não, cara, é isso, é aquilo. Eu falo, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou meio assim, eu sou teórico, eu sou um pouco, eu falo assim, eu sou um pouco rude, para não falar grosso com os outros. Aí eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, irmãozinho, você já abriu o peito? Não, então fala comigo. Você não tem ideia do que é aquilo. E aí, antes eu via pessoas falando desse tipo de experiência, e eu não sabia o que era, também. Eu me vi, no dia que eu passei mal no banheiro, eu tenho a imagem clara, eu me vendo deitado. Como se você estivesse de fora. De fora, me vendo deitado. Eu tenho essa imagem clara. Eu tenho a imagem clara da Luana me abraçando comigo, gritando ali comigo, e eu me vendo de fora. Eu tenho essa imagem clara, assim.
Então, quando você passa esse tipo de coisa, você fala, a vida é mais do que só trabalho. E aí eu venho buscando, venho ainda tentando entender, eu falo, as fichas ainda não caindo, vai fazer 2 meses isso agora. Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, as fichas estão caindo ainda, mas é o que eu falei, eu tenho 36 anos só, né? Normalmente as pessoas que passam por isso que eu passei, passam com 60, com 70, né? Eu passei com 36, então você fala assim, caraca, minha vida pode ser muito curta, né? A gente não sabe, né? É um tris. Pode ser muito curta. E hoje em dia, quando passou por tudo isso, tá aqui com saúde, forte, o que você enxerga assim como um próximo desafio? Vai ter alguma coisa que vai te desafiar ainda? Tem. Eu falei, eu brinco com meu sócio, eu ainda dei uma maratona pra ele. Ele foi lá e correu por nós dois e ele foi, na semana que eu saí, foi agora, né, eu tinha operado, acho que eu tinha 15 dias, alguma coisa assim, ou uma semana que eu tinha operado. Ele foi para Buenos Aires, fez a maratona e ele falou assim, eu terminei por você, porque eu queria abandonar a cada quilômetro, depois dos 30 eu queria abandonar. E toda hora eu pensava em você, eu terminei por você lá a maratona. Aí o primeiro desafio foi fazer a maratona, eu devo para ele. E o outro, eu quero fazer o Iron de novo em São Paulo no ano que vem. O meio? O meio, vai estar fazendo um ano, certinho. Ó, arrepiei. Vai estar fazendo um ano. A prova vai estar fazendo um ano certinho que eu operei. Treinadora, vai poder? Vamos pensar, cair. Vamos lá. É esse desafio aí que eu tenho. Não vou parar não. Não vou parar não, sem chance. Eu falei com o médico, tudo que eu perguntava pra ele, o que eu vou ter que parar? Ele falou, cara, não sei, depois que você já viveu, o médico falou muito claro isso comigo, ele falou assim, Eduardo, depois que você sobreviveu pelo que você passou, quem sou eu para falar? Porque seu caso, a gente vê muito com pessoas acima de 60 anos e poucos com pacientes da sua idade, por um motivo, porque morrem. Tanto que o grande desafio da minha cirurgia era não trocar minha válvula, era recuperar minha válvula. Porque se tivesse que trocar, eu teria que fazer essa cirurgia a cada 10 anos. E só teve que fazer foi uma cirurgia plástica, Eduardo, foi um retoquezinho. Um retoquezinho na válvula. Literalmente, assim, tem um vídeo, né, dele sendo feito o reparo, é filmado, né, da cirurgia fazendo, é literalmente isso, é uma cordoalha que rompeu e aí a válvula tava bamba, assim, então o fluxo de sangue quando o coração batia voltava pro pulmão. Então ele pegou essa cordoalhazinha aqui, costurou ela toda de novo, a válvula também tinha deslocado o lugar, ele voltou pro lugar, colocou uma haste para travar a válvula e colocou ela no lugar de volta. E hoje, na hora que você vê a cirurgia, o que você sente? Todo dia é um sentimento diferente, todo dia, não tem jeito, todo dia que eu vejo, todo dia que normalmente a gente sai do banheiro, tem um espelho na nossa frente, né? E aí todos os dias que eu olho, tem dia que eu olho e falo, que loucura. Tem dia que eu olho e falo, uma provação danada. Tem dia que eu olho, isso aqui tem que ter algum propósito na minha vida. E aí tem dia que eu olho e falo assim, caraca, quase que eu morri. E tava ali tava na beirinha. Eu falo assim, todo dia, na hora que eu saio, eu olho para aquilo. Eu até brinquei com a Lana hoje, eu falei assim, não tem uma maquiagem de vez em quando que eu posso passar nisso aqui para eu parar de ver um pouquinho essa cirurgia aqui, não. Ela falou, não. Aí eu falei, aí a gente vai adaptando, é só uma cicatriz que você carrega pra vida aí. Faz uma tatuagem por cima, faz o rosto da lua aqui. Né? Mas todo dia que você olha é um sentimento diferente. Assim. Não tem jeito de falar que é o mesmo sentimento, não, porque eu brinco, todo dia não é que a gente é uma pessoa diferente, mas todos os dias nós acordamos com um sentimento diferente. Por isso que você vê muita gente, tem dia que acorda e quer treinar, tem dia que acorda e não quer treinar. Tem dia que você acorda empolgadaço para treinar. Tem dia que você acorda não querendo treinar. Uhum. Todo dia a gente acorda com um sentimento diferente. Então, eu ainda estou nesse processo aí, me adaptando. Eu acho que vai acostumar, né? Tudo na vida a gente acostuma. Acostuma, vai se adaptando, né? Acho que eu vou me acostumar. Se adapta. Mas no dia do Ironman eu vou passar com o macaquinho aberto, só para... pra falar assim, ó...
São os sobreviventes aqui, né? E o esporte salva vidas. Porque eu entendi que eu me preparei todo esse tempo para passar por esse momento. Não foi para chegar em área nenhuma. Eu acho que é legal você contar porque realmente para cada pessoa é um sentimento diferente, cada um tem uma história diferente, um processo diferente até chegar ali. E às vezes a gente quer a resposta na hora, né? A gente quer sentir aquilo, porque a gente vê muito, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro, mas e aí? Fiz tudo isso e não senti, por quê? Aí você vai, recebe a resposta depois do porquê. Talvez São Paulo, ou qualquer que seja o próximo desafio, você entenda, vai ser um momento diferente ali, totalmente, né? Que não tem como a gente saber. Exato. Eu não consigo ainda. E você acabou de falar isso mesmo. A gente, todos os dias a gente vai descobrindo um pouquinho das coisas. Mas o que eu tenho feito muito para mim é assim, eu aprendi a parar de sofrer pelo amanhã. Não é que eu deixe de planejar o amanhã, eu planejo muito minha vida. Planejo muito tudo que eu vou fazer. Mas eu parei de sofrer pelo amanhã. Isso eu parei. Eu sofria pelo amanhã. E eu entendi que o amanhã, os efeitos colaterais são incontroláveis na nossa vida. Você não controla efeito colateral. Efeito colateral é aquilo que o outro pode fazer para com você, ou a própria vida, ou o que vai acontecer amanhã, é realmente só a Deus pertence. Então você não controla, você se planeja para tudo, para passar por tudo, mas entendi que eu parei de sofrer. E aí é diferente de não se planejar, porque tem muita gente que fala, eu vou comer tudo hoje, porque amanhã não sei se eu estou vivo. Não faço isso, eu quero estar vivo amanhã. Mas eu parei de sofrer. Não sofro, eu não perco uma noite de sono mais na minha vida. Eu tô até com dificuldade de dormir, porque assim, é ruim, dói pra lá, acorda a noite inteira. Mas na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, não tem nada que tira o meu sono. É até uma coisa que eu ia te perguntar, se tem alguma coisa que te tira o sono? Hoje nada mais. Por enquanto nada mais. Parei de sofrer pela manhã. Empresa, problema, economia, política, meu amigo, não sofro, não. Você faz tudo direitinho, amanhã acontece tudo diferente, e aí o que você pode fazer? Aconteceu um fato agora, a gente estava essa semana num evento, sexta-feira, 5 horas da tarde, pensa numa bomba que podia ter chegado. Tum! Caiu no colo, eu olhei assim, falei, meu irmão, não é possível, sexta-feira... Essas horas... Não era 6 não, era mais 9 da noite. E tinha sido na sexta-feira que a gente tinha vendido pra caramba, batendo um recorde, eu tinha batido o recorde, time comercial de venda, porque eu dirijo time comercial. E tá todo mundo falando que o mercado tá ruim, eu falei, que ruim, vocês não estão sabendo trabalhar, bati recorde de venda, felizão, pá, estamos lá no evento, 700 franqueadores e eu, pá, comemorando. 9 horas da noite, uma bomba, eu olhei para aquilo e falei, gente do céu, não é possível que nessa altura do campeonato o negócio está acontecendo. Olhei para aquilo, liguei para a advogada, nossa, ela estava lá no evento, a Mela falou, bicho, dá uma olhada aí. Eu falei, nossa senhora, na sexta-feira, uma hora dessa, esse povo... E aí, efeito colateral, algo que eu não posso controlar pelas pessoas. 4 franqueados, hoje eu vou bater 900 franquias no Brasil inteiro. 4 franqueados fizeram algo que inacreditável pro franqueado. Eu falei, meu amigo, eu posso controlar esses 4 caras? Não tem jeito. Eu não consigo controlar os efeitos colaterais dele. Eu não consigo controlar. Aí chegou, todo mundo olhou, eu falei, vai mudar alguma coisa de hoje, sexta-feira, 9 horas da noite, para segunda? Muda alguma coisa? O que a gente vai tomar de atitude agora? Vai mudar os resultados? Não. Então esquece, todo mundo, vamos embora, continua, vamos jantar. Bom fim de semana. Bom fim de semana, domingo, outro dia evento, domingo, vim embora. Aí deu segunda-feira de manhã, falei, e aí, o que nós vamos fazer? Beleza, juizamos a ação ontem, a eliminar saiu hoje, derrubamos tudo, acabou tudo. Então eu falei, imagina se eu tivesse ficado sofrendo de sexta-feira até ontem. Nós já derrubamos, a justiça agiu, eliminar, foi a nossa favor, porque o direito estava do nosso lado. Agiu. E aí tem gente que perde a noite de sono por causa disso. Aí não vai treinar no dia seguinte. Aí bebe. Aí bebe. Aí faz merda na vida. E aí eu aprendi isso, eu não sofro pelo amanhã. Se tem uma mensagem que eu deixo para todo mundo pare de sofrer pelo... Hoje eu escrevi uma frase, mais ou menos,
nesse sentido no Instagram. E literalmente, pare de sofrer pelo amanhã. Você não controla os efeitos colaterais da sua vida. Muito bom. Edu, pra gente finalizar aqui, que o papo tá bom, eu já vi que você deixou mensagem para todas as pessoas do planeta em outros podcasts, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que estão um pouco mais perto de você. Qual mensagem que você deixaria para os seus filhos? Cara, para os meus filhos, sem dúvida nenhuma, Gabi. Aquele dia no Joel eu deixei uma outra mensagem, mas hoje, sem dúvida nenhuma, o esporte salva vidas mesmo. Se uma coisa que eu vou colocar meus filhos e vou deixar eles nesse caminho é o caminho do esporte. Nunca tire seus filhos, nunca você saia do caminho do esporte. O esporte ele te salva e te transforma em todos os sentidos. Hoje a Xerimbão só é o que é porque eu e o meu sócio, a gente tem o esporte como algo da nossa vida. É um dos principais pilares. Lógico que Deus é o principal pilar, o esporte é a nossa vida. Show de bola, muito obrigada. Obrigado. Esse foi o nosso último episódio da série Fala Atleta. Eu quero agradecer muito ao Eduardo pela disponibilidade do tempo, todos os outros convidados que participaram e espero que essa seja só a primeira temporada das outras que ainda virão. Espero que vocês estejam gostando. A gente vai se vendo pelo caminho. Tchau!